Meus amados irmãos, nós vamos agora meditar na eterna palavra de Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia mais uma vez, para nós meditarmos sobre os dons divinos, os dons de Deus. E hoje eu quero fazer um pouco diferente, lendo algumas listas de dons que aparecem na Bíblia. Mas antes da leitura, eu quero explicar algo bem interessante sobre dons espirituais. Dons espirituais. Em primeiro lugar, dons espirituais não são talentos. Não são talentos. Dom espiritual é uma coisa, talentos humanos, outra coisa. Há pessoas que nascem com inclinações, ou uma inclinação. Por exemplo, há pessoas que nascem com muita facilidade de articular palavras. São bons oradores, são bons falantes, são bons verbalizadores. E há outros que nascem com certa dificuldade. Falam pouco, têm dificuldade de expressar o que pensa, têm dificuldade de explicar o que raciocina. Mas, enquanto alguns falam pouco, têm dificuldade na oralidade, mas já são bons em outras coisas. São bons mecânicos, bons engenheiros, bons matemáticos, são bons biólogos, químicos, físicos, técnicos em construção civil, bons pedreiros, bons construtores, bons motoristas, bons condutores, pilotos de aeronaves e de grandes embarcações, como navio, por exemplo. Eu admiro demais quem tem essa habilidade. E assim, as pessoas nascem com inclinações e com talentos. Agora, não confunda talentos humanos com dons espirituais. Não pode ser, não é a mesma coisa, não são a mesma coisa. Ah, porque alguém tem o dom de cantar. Não, isso não é dom espiritual. Tem gente que nasce já com a sua voz aperfeiçoada e tem muita facilidade na melodia, na harmonia, no ritmo, que são as três partes constitutivas da música, não é? Melodia, harmonia e ritmo. Música é isso, é ciência e arte. E tem que ter essas três coisas. Tudo que você vê alguém tentando cantar, se faltar uma das três, não é música. Só é música se tiver harmonia, melodia e ritmo. Tá? Bem, mas a música pode ser também aperfeiçoada. Existem cursos para técnica vocal, existem cursos para você aprender a ler partituras, como os nossos músicos aqui, os musicistas aqui, todos aprenderam a partitura, e eles leem na partitura, e eles sabem cantar e tocar, muitas vezes, eles tocam até sem ter a letra, não precisa, eles só precisam daqueles risquinhos, que eu tenho dificuldade de ler, né? No meu primeiro ano de seminário eu fiz música, 6 meses, mas aprendi só naquele tempo para poder passar na prova e depois deixei de lado, não prossegui, infelizmente. E eu quero até ver se eu reaprendo esse negócio. Bem, mas é apenas um talento ou uma técnica que você pode desenvolver. Por exemplo, alguém cozinha bem. Isso não é dom espiritual, é um talento humano. Alguém costura bem, alguém faz bolo, alguém faz isso e aquilo. Isso não é dom espiritual, não é dom do Espírito Santo. Não, isso é um talento humano
que você já trouxe, que você tem, e cujo talento pode ser aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Ok? Há pessoas que têm muita facilidade, por exemplo, na oralidade. São grandes oradores, mas há cursos para isso. Eu tenho um colega, pastor, que ele era gago. E ainda hoje ele gagueja quando ele está nervoso. Só quando ele está nervoso. Mas se ele estiver bem, assim, tranquilo, ele prega direitinho, ele dá um estudo bíblico e ele vai a uma rádio, a uma televisão, fala direitinho e você nunca pensa que ele já foi gago. Aí, e o que foi? Ele fez um curso, ele fez um tratamento e depois um curso e continuou estudando e melhorou e conseguiu se superar. Agora, quando ele está muito nervoso, aí a gente descobre que ele já foi gago, porque volta de novo a gagueira, né? Uma questão psicológica. Bem, mas eu estou tentando mostrar a diferença. Agora, eu quero nesta noite ler com todos vocês algumas listas na Bíblia Sagrada que falam de dons espirituais que a pessoa não tinha e quem deu foi Deus. Que a pessoa não se via capaz e Deus capacitou. A pessoa não nasceu com aquela vocação, mas Deus deu aquela capacidade. Então isso é dom divino. Dom divino. E nós vamos começar com o texto que eu já li aqui 2 segundas-feiras seguidas. 1 Coríntios 12. Vamos lá. Vamos ler a primeira lista de dons. Coloca aí na Bíblia corrigida, irmão Neto. Bíblia corrigida. Nós vamos ler os dons. Diga comigo, dons de manifestação espiritual. Ou dons espirituais, como são conhecidos. Dons do Espírito. Dons do Espírito. Ok? Vamos lá. Capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 2. Conforme éreis guiados. Versículo 3, eu vou ler. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Leia o versículo 4. Mas o Espírito é o... O que Paulo está afirmando? Que há diversidade de... No versículo 4. Há diversidade de dons. Mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. Leiam também. Há diversidade de ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. Há diversidade de operações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Agora eu vou ler o versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Na Bíblia atualizada diz, para um fim proveitoso. Não é assim que diz aí na atualizada? Para um fim proveitoso. Ou seja, Deus não dá dons do seu Espírito Santo para você se orgulhar, para você achar que é mais crente do que os outros, para você estar acima dos demais, para você achar que os outros não são espirituais, mas você é. Não é para isso que ele dá dons. Ele não vai dar dons para ninguém que está pensando em ganhar muito dinheiro usando os dons espirituais. De jeito nenhum. Não é para isso. É para um fim proveitoso, é para o que for útil. Útil para quê? Útil para glorificar a Deus. Útil para o crescimento da igreja de Cristo na terra. Útil para a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Útil
para que a palavra de Deus, a pregação da palavra seja confirmada com os sinais, útil para a edificação dos crentes, para o fortalecimento dos crentes. É para isso que ele dá os seus dons. Vamos ler o versículo seguinte, 8, todos juntos. Ok, irmão, vamos devagar porque aí já começou a listagem. Qual é o primeiro dom da lista? A palavra da sabedoria. Repita, a palavra da sabedoria. Muito bem. E a outro, pelo mesmo Espírito, agora vem o segundo dom. Palavra da ciência, que na Bíblia atualizada está escrito palavra do conhecimento. Já expliquei aqui nas segundas anteriores o que significa cada um deles. Versículo seguinte. Agora mais dons nessa lista. E a outro, pelo mesmo Espírito, diga, o dom da fé. Só para lembrar que essa fé aí não é a fé para salvação. Não é a fé comum. Também não é a fé como fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 20, 22, 23. Não é esse tipo de fé. Aqui é uma fé para remover montanhas, é uma fé especial para situações especiais que Deus concede a um crente para realizar coisas extraordinárias. Para realizar coisas extraordinárias. E aí talvez você poderia dizer, pastor, e pelo menos um exemplo. Por exemplo, Josué orou para que o sol e a lua ficassem parados. É uma fé extraordinária. Outro exemplo, Elias controlou o tempo através da sua palavra. Ele disse, nestes anos, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Aí é uma manifestação do dom da fé. E o que é mais interessante, obreiros, é que ele não disse assim, segundo a palavra de Deus. Não. Ele disse, segundo a minha palavra. É claro, ele estava na direção de Deus. Quer ver outro exemplo? Paulo silenciou a Elimas, que era um mágico. Está escrito em Atos 13, 11. Paulo disse assim, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E na mesma hora o homem ficou cego. Deus manifestou em Paulo o dom da fé. Outro exemplo, Pedro julgou a Ananias e Safira, que haviam mentido. Primeiro se manifestou em Pedro, pastor da igreja, o dom da palavra do conhecimento. Ele viu, o Espírito Santo mostrou a hora que o marido e a esposa estavam se combinando para mentir, para dizer que o que eles estavam doando era tudo o que eles haviam adquirido com a venda da propriedade. Aí eles combinaram, não, mas a gente deixa uma parte aqui, aí os irmãos vão pensar que nós somos generosos, igual o irmão Barnabé que fez isso. Vamos passar essa imagem para toda a igreja, vamos passar essa ideia. O Espírito Santo mostrou para Pedro, e aí Pedro repreendeu Ananias e disse, por que você mentiu ao Espírito Santo? Você sabia que você não está mentindo a homens, mas a Deus? Aí vem o julgamento. Aí se manifesta o dom da fé, e ele diz, olha rapaz, não tem muito tempo para ti. Dá uma olhadinha ali para a porta do templo ali. Aí os homens, ele olhou e disse, está vendo aqueles rapazes lá? Eles vão já te levar. Disse, para onde? Para o cemitério. E na mesma hora Ananias, bem, já chega de exemplo, né? Agora, volte para o texto. A outro pelo mesmo Espírito a fé, mais um dom. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Vamos continuar a lista. 10, podem ler, irmãos. E a outro, operação de maravilhas. Isso aqui é outra coisa extraordinária. Maravilhas. Maravilha é tudo aquilo que diz respeito
aquilo que sobrepõe a natureza. Por exemplo, andar sobre as águas. É uma maravilha. Ressurreição de um morto. É uma maravilha. Não é dom de cura. É um milagre, mas não é cura. É maravilha. Ressuscitar um morto. Tá? Então isso é um dom de operação de maravilhas. Eu já conheci pelo menos 2 pessoas a quem Deus trouxe de volta à vida. Eu conheci a mãe do pastor Alexandre José Gonçalves, que havia falecido no interior de Vitória do Mearim, e já estava quase na hora de irem para o sepultamento, mas alguém foi usado por Deus lá de uma forma extraordinária e disse: não, mas o Senhor disse que vai levantar essa irmã, e começaram a orar, e a irmã levantou, de fato, a mãe do pastor Alexandre José Gonçalves, e ele mora bem aqui em Bom Jardim, é pastor da nossa convenção, jubilado, e eu conheci a mãe dele, estive hospedado na casa deles, lá em Boa Vista do Gurupi, em mais de uma vez. Conversei bastante com essa irmã para ver se ela me dizia alguma coisa de lá, né? Mas ela não falou nada. Ela não falou. Muito bem, mas Deus faz. E isso acontece por causa do dom de operação de maravilhas. Outro dom. E a outro a profecia. Dom de profecia, diga comigo, dom de profecia. E a outro dom de discernir os espíritos, diga comigo, dom de discernimento dos espíritos. Eu já expliquei para os irmãos que tem 3 tipos de espíritos no mundo: o espírito de Deus, o espírito humano e o espírito maligno. Então quem recebe o dom de discernimento de espíritos sabe discernir, isto é, sabe identificar, sabe fazer a diferença. Quem é que está operando em determinado lugar? Se é o espírito de Deus, se é simplesmente o espírito humano, ou se é um espírito maligno, enganador. Ok? Então, mais um dom. E a outro a variedade de línguas. E a outro a interpretação das línguas. A Assembleia de Deus é conhecida em todo o Brasil por 111 anos de existência. Inclusive estudamos isso domingo agora, né? Foi o assunto da lição. Que está havendo uma sutileza para tentar apagar o movimento pentecostal. Mas a Assembleia de Deus continua crendo que Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo, e os dons estão em evidência. Inclusive, o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo falar em outras línguas. Não línguas aprendidas numa escola ou num curso, nem por repetição, mas línguas dadas pelo Espírito Santo. Inclusive essas línguas podem se aprofundar de tal modo que o falante, o servo de Deus, a serva de Deus, pode receber um dom de variedade, ou seja, falar várias línguas pelo poder do Espírito Santo, ao mesmo tempo em que Deus pode dar o discernimento, ou melhor, a interpretação das línguas. Durante toda a minha vida de crente, somente uma única vez, eu vou confessar aqui a minha fraqueza, uma única vez, nós estávamos no púlpito da Assembleia de Deus em Vitorino Freire, e eu era um dos pregadores do Congresso de Filhos de Pastores. E o pastor Elianai Cabral era o pregador oficial daquela noite. Eu havia dado estudos durante o dia. E houve ali um mover muito grande do Espírito de Deus no encerramento daquela mensagem. E ele estava falando em línguas. E naquele dia, pela primeira vez, eu entendi o que ele estava falando em línguas. Deus me deu o entendimento. Mas eu fui covarde, fui muito tímido. Sou tímido, né, de natureza. E não tive coragem de pedir o microfone ou de ir à frente e entregar a mensagem para toda a igreja. Aí o Espírito Santo disse: então vai pensando aí se algum dia tu tem coragem. E aí eu nunca mais entendi. Mas estou orando. Estou orando. Eu acho que foi só a minha timidez mesmo. Vergonha de encarar o público, e era uma multidão enorme.
Mas em algumas outras vezes, Deus já falou comigo, usando pessoas em profecia, e até com variedade, entregando mensagem em variedade de línguas, e eu já recebi mensagem profética para a minha vida, para o meu ministério, para a minha família, com pessoas que foram usadas com o dom de interpretação das línguas, enquanto outra pessoa falava, um outro santo interpretou e me entregou a mensagem de Deus. Então eu já fui receptáculo de bênçãos dessa natureza. Eu sou uma testemunha de que os dons espirituais estão em plena evidência. E estou orando para que Deus faça isso com frequência no meio da sua igreja. Glória a Deus. Deus manifestou o dom. Eu que não fiz o uso correto, não crio o suficiente, tá? Mas Ele pode dar. Ele não diz para Tiago: renova o dom de Deus que há em ti, o qual te foi dado por imposição das mãos do presbitério. Então, dons são passíveis de renovação. Aliás, Timóteo, Paulo falou a Timóteo, dons são passíveis de renovação. Então é possível, tranquilamente possível. Bem, essa aí é a primeira lista, e eu quero que os irmãos repitam esses dons para não se esquecerem como é importante. Pode até marcar aí na sua Bíblia. Repitam comigo, diga: dom da palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, dom da fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas. São 9 dons. Na verdade, a gente nem pode afirmar categoricamente que são 9 dons, porque a palavra dons de curar aparece no plural. Então, aí tem um detalhe interessante, que apesar de termos uma lista pedagógica, mas os dons são vários. Há uma variedade enorme de dons. Vamos para outra lista, que é chamada de dons ministeriais. Onde é que está escrito? Efésios capítulo 4 e o versículo 11. Vamos ler uma outra listagem de dons. Agora são dons dados por Cristo. Essa lista que acabamos de ler são chamados dons do Espírito. Dons do Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Agora os dons da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Dons de Cristo. O texto vem falando de Cristo. Efésios 4:11. Vamos ler todos juntos. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aí no grego está escrito didáscalos. Isto quer dizer mestres. Inclusive na atualizada já está escrito mestre, né? Mestres. Então essa palavra doutores aí não tem nenhuma referência à medicina ou a outras áreas do conhecimento, mas se refere à capacidade de ensinar. Então são os mestres. Repita comigo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Veja bem, são quantos dons ministeriais? São quantos dons? 5. Está aí no versículo. São 5. Você marcou aí: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5, ó. 5. 5 dons ministeriais. Diga comigo: estes dons são dados por Cristo, oferecidos por Cristo, presenteados por Cristo à igreja para o seu governo. Ou seja, a igreja precisa de um governo, a igreja precisa de uma administração, a igreja precisa de uma liderança. E para liderar a igreja, Cristo dispensou 5 dons de governo, 5 dons ministeriais: o dom do apostolado,
o dom de profeta, o dom de evangelista, o dom de pastor e o dom de mestre. Não é obrigado que uma pessoa tenha o título de apóstolo, porque depois dos 12 apóstolos e dos apóstolos enviados pelo Espírito Santo, como foi o caso de Barnabé, Paulo, Silas e outros que também são chamados apóstolos, a Bíblia é muito clara, irmãos. A Bíblia é cheia de detalhes. E a Bíblia fala de um apóstolo enviado pelo Pai. Quem é ele? Jesus. Está escrito em Hebreus, ele é o apóstolo da nossa vocação. Cristo, apóstolo, foi enviado pelo Pai. Porque a palavra apóstolo quer dizer enviado. Aí depois a Bíblia fala dos 12 apóstolos de Cristo. E depois Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, capítulo 13, melhor dizendo, fala de outros apóstolos enviados pelo Espírito Santo. E existem apóstolos ainda hoje, pastor? Sim. Deus levanta ainda pessoas como apóstolos. Agora, necessariamente, essas pessoas não precisam ter o título de apóstolo. Por exemplo, João Jonas foi um apóstolo, mas ninguém olhava para ele dizendo: "É apóstolo João Jonas". E nem ele dizia: "Chegou entre vocês o apóstolo João Jonas". Não. Estevão Ângelo de Souza, Alcebiades Vasconcelos, tinham o dom do apostolado. Eram apóstolos, grandes plantadores de igrejas, enviados, supervisores, geradores de líderes. Eles eram apóstolos, eles tinham o dom do apostolado. Mas eles não receberam esses títulos, porque o dom é uma coisa e o título é outra. É muito interessante isso, irmãos. É muito bom pensar nisso. Profetas. Existem profetas hoje? Sim, Deus pode levantar pessoas com este dom. A Bíblia fala no profeta Ágabo. No Novo Testamento, a Bíblia fala que Silas era profetas. A Bíblia diz que na igreja que estava em Antioquia havia mestres e profetas. E cita o nome deles em capítulo 13, no capítulo 13 de Atos. Agora, necessariamente, não é obrigado a pessoa receber esse título, porque aqui se trata de um dom ministerial e não é uma referência ao dom de profecia. O dom de profecia de 1 Coríntios 12 é uma coisa, é dado para qualquer crente. E Deus pode usar uma pessoa em profecia uma vez e não usar mais. O dom pode se manifestar uma vez e não se manifestar mais, porque o dom é do Espírito e não da pessoa. Sim, a própria exposição. Aqui está se relacionando à própria exposição. É alguém que entrega uma mensagem inspirada. Então é um ministério profético. Não se refere propriamente ao dom de profecia que Deus pode manifestar em qualquer crente, mas aqui se refere ao dom da igreja, ao dom dado ao ministério da igreja. É um dom ministerial, é um dom de governo. Então, apóstolo, profeta, evangelista. E o dom de evangelista? O evangelista é aquela pessoa que recebe de Deus uma graça tão extraordinária que a sua única missão na terra é ganhar almas. Deus levantou no mundo grandes evangelistas. Desde os apóstolos para cá, grandes evangelistas Deus tem levantado, como Jerônimo Savonarola, Dwight Lyman Moody, George Whitefield, John Wesley. Foram grandes evangelistas que Deus levantou, como por exemplo T.L. Osborne, que também foi um grande evangelista. Billy Graham, que faleceu há pouco tempo, foi o maior evangelista do século 20. Maior evangelista. E Deus levantou outros, e muitos outros. E eu estou falando só dos que se tornaram conhecidos mundialmente. Mas em todo lugar, eu creio que em todo grupo de crentes, em toda congregação, Deus
capacita alguém com estes dons para que a igreja não morra, para que a igreja não pare, para que a igreja não fique desqualificada. Deus levanta pessoas com esses dons. E o dom de pastor? A palavra pastor, no hebraico, raá, e no grego, poimê. Pastor quer dizer guia. Pastor quer dizer alimentador. Pastor quer dizer protetor. A maior missão de um pastor não é construir templos, ainda que os pastores construam. A maior missão de um pastor não é realizar grandes cruzadas, ainda que os pastores realizem. A maior missão de um pastor não é administrar grandes instituições, ainda que os pastores possam fazer isso. Mas a maior missão bíblica de um pastor é alimentar as ovelhas com a palavra de Deus. É ensinar a palavra de Deus. É guiar o rebanho. É conduzir o rebanho. É proteger o rebanho de falsas doutrinas. Essa é a missão do pastor. Mas há outro dom ministerial, que é o dom de mestre, que a Bíblia trata como didáscalos ou doutores. É uma capacidade que o Senhor dá para que possamos expor a palavra, explicar a palavra e ajudar alguém a chegar mais perto de Deus por meio do conhecimento da palavra. Pastor, e por que está ligado assim? Tem um izinho ali. Pastores e mestres. É porque ninguém deveria ser pastor sem ter também o dom de mestre. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 3, que essa é uma qualidade necessária. Ou seja, todo pastor precisa ter vontade de ensinar. Todo pastor precisa se dedicar em ensinar. Não é obrigado o pastor ter um mestrado em teologia, um doutorado, uma pós-graduação, um stricto sensu ou lato sensu. Não é obrigado isso. Mas é preciso que o pastor seja dedicado à palavra. E ele seja capaz de alimentar alguém com a palavra de Deus. Por isso é que está ligado, pastores e mestres. Mas é claro, em outras listagens, a palavra mestre aparece separada. Aqui está junto. Por que aqui está junto? Porque se trata de dons ministeriais. Ok? Vamos para a última lista. Aliás, a penúltima lista. Romanos 12. Abra sua Bíblia. Romanos 12. E nós vamos começar com o versículo 7. Aliás, deixa-me ver aqui se a gente começa com outro um pouquinho antes. Outra lista de dons. Quem está entendendo pode dizer amém. Aos Romanos capítulo 12. Nós estamos falando sobre os dons. Agora vamos falar sobre os dons do Pai. Já falamos dos dons do Espírito, os dons de Cristo, e agora vamos falar dos dons do Pai, os dons de Deus. Começando com o versículo 6. Versículo 6. Quem encontrou pode dizer amém. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, pode acompanhar aqui na tela. De modo que, tendo diferentes dons, como é que está escrito? Diferentes dons. Segundo o que, irmãos? Segundo a graça que nos é, glória a Deus, que não é segundo a capacidade de cada um, mas é segundo a graça de Deus. Não é porque um tem uma posição melhor do que outro que vai receber dom. Não, é a graça de Deus. Se alguém foi dotado por Deus com algum dom, é só a graça de Deus, é só a bondade de Deus, é só a misericórdia de Deus. Segundo a graça que nos é dada. Agora vem a listagem. Se é profecia, vamos lá, o versículo 7. Aliás, aqui começa, o versículo 7, já é ministério. Mas no versículo 6 ainda tem. Se é profecia, seja ela segundo a medida da
Fé. Versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Se é exortar, que use esse dom em exortar. Se é repartir, que faça-o com liberalidade. Olha aí um dom, irmãos, que pouca gente pede, não é? Dom de repartir. É a graça de dar, de ter vontade de dar. Pastor, eu conheço muita gente que tem o dom só de receber. Mas Deus também concede o dom de dar. E eu conheço alguns aqui que estão me ouvindo. Dom de repartir. Quer saber o que é um exemplo de dom de repartir? Ontem à noite, um irmão falou comigo, aqui no Templo Central. Ele está me ouvindo. Sabe com o que ele estava preocupado? Com o que ele está ganhando, que ele já vai começar a juntar agora, para repartir com os missionários no final do ano, no Natal. É ou não é dom de repartir? Sim ou não, irmãos? Sim. Diga, os dons estão em plena evidência. Sinceramente, agora, sinceramente, quem foi que já pediu esse dom para Deus? Tem uma palavra aqui, o irmão está dizendo, eu não pedi, mas ele me deu. Talvez você não pediu, mas você sente que Ele deu para você, que você sente alegria em repartir o que Deus te deu. Pastor, eu não sabia que era um dom. Pois fique sabendo, está aqui. É dom de Deus, viu, irmão Lipe? É dom de Deus. Vamos continuar lendo. Versículo 8. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, faça-o com cuidado. A recomendação para quem preside. Você está percebendo aqui que também é um dom? Deu para entender, irmãos? A palavra aqui, ela tem mais a ver não com o título de presidente, mas ela tem a ver com piloto. A palavra aqui no original é que origina a palavra portuguesa piloto, líder. Então aqui é dom de liderar. Dom de liderar. Eu sei que tem gente que faz curso de liderança, que se dedica, que faz, mas há um dom que é dado por Deus. E quem faz isso, deve fazer com cuidado. O que exercita misericórdia, deve fazer isso com alegria. Então diga comigo os dons de serviço. Aqui a gente chama esses dons de dons de serviço, viu, irmãos? Dons de serviço. Vamos fazer aqui a listagem deles e você pode repetir. Diga comigo: ministério, ensinar, exortar, repartir, presidir, exercitar misericórdia. São 6 dons que aparecem nessa lista. 6 dons que aparecem nessa lista. Agora vamos para a última lista, que está em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 28. Última lista que eu quero ler aqui, tem mais outra em 1 de Pedro 4, mas nós não vamos ter tempo de ler hoje. Vamos encerrar com 1 Coríntios 12, 28. 1 Coríntios 12, 28, diz assim:
Eu vou começar pelo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Agora o 28. E a uns pôs Deus na igreja. Aqui ele faz apenas uma classificação para chamar a nossa atenção. Primeiramente, apóstolos, que já foi citado lá em Efésios 4:11, né? Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres, que na corrigida é doutores. Depois, milagres, já apareceu na outra lista de 1 Coríntios 12, né? Já apareceu na outra lista. Depois, dons de curar. Aí agora aparece dois que não estão em nenhuma lista. Quais são eles? Socorros e governos. E por último aparece variedade de línguas, que já estava na lista de 1 Coríntios 12. Entenderam como aqui acrescentou mais dois? Socorros e governos. É muito interessante observar que socorros aqui significa literalmente chegar-se para socorrer. É o caso de enfermos, exaustos, famintos, órfãos, viúvas, e tem alguém que recebe de Deus a graça de chegar na hora certa para socorrer quem precisa dessa ajuda e dessa mão estendida. Socorros, Deus também distribui no meio da sua igreja. Glória a Deus. E governos é um dom plural no seu exercício. É dirigir, guiar, conduzir com segurança e destreza. O termo original sugere pilotar uma embarcação com segurança, destreza e responsabilidade. É uma variedade da liderança. Perceba que tem governos e tem aquele outro que é o de presidir, que está voltado também para a liderança, mas de um modo diferenciado. Você entendeu? Amém? A nossa oração a Deus é que Ele nos dê da sua graça e que no meio do seu povo o Espírito Santo, Cristo Jesus, o nosso Senhor, e o Pai Todo-Poderoso continue distribuindo os dons da sua graça para que a igreja continue marchando firme e forte até que Cristo venha. Quem entendeu e recebe essa palavra diz amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, temos meditado na Tua palavra, Senhor. Tua palavra é a verdade, Tua palavra é a vida, Tua palavra é a nossa bússola, Tua palavra é santa, Senhor. Tua palavra é maravilhosa. Para a glória do Teu nome, queremos Te suplicar mais uma vez que a Tua palavra esteja guiando, Senhor, a nossa vida de um modo todo especial. Que o Senhor esteja conduzindo a Tua igreja e que os dons divinos sejam manifestados, meu Deus, os dons que o Senhor tem para a igreja. A despensa do Senhor está cheia, a Tua despensa está cheia. Nos faz desejar estes dons, ó Senhor. Nos faz crer cada vez mais nestes dons do Teu Espírito, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome. Ó Pai Santo, o Senhor é bom e a Tua bondade dura para sempre. Distribui os dons dessa primeira lista, da segunda, da terceira e da quarta lista. Faz como o Senhor quer de todas as listagens da Bíblia, para que a Tua igreja continue avançando, marchando, crescendo, e o Teu povo continue conquistando novos espaços, e que o Teu povo continue marchando, crescendo e avançando para a glória e para o louvor do Teu nome. Tudo Te rogamos e no nome de Jesus Te agradecemos. Amém.